As palavras escritas em cartas mostram a essência dos sentimentos das pessoas, aquilo que os seus corações têm a dizer para as pessoas que estas amam. E durante 3 episódios nós pudemos acompanhar a essência de Violet Evergarden. Life is a journey, feelings of hopelessness, loneliness, she'll fix them all away. Able, wistful, and she always keeps her promises. Every ending has a new beginning. Unexpected things will happen. There'll always be silver lining. Violet Evergarden foi um anime produzido pela Netflix. No caso, foi distribuído pela Netflix, eu não tenho certeza se foi produzido pela mesma. Ele contou com 13 episódios, contando uma narrativa de um formato misto entre episódio da semana e uma história contínua. Na verdade, foi uma história contínua contada utilizando pequenos contos episódicos que aconteciam separadamente a cada semana. Violet Evergarden conta a história da jovem Violet Evergarden, que foi uma menina criada pelo exército para ser uma arma de guerra. Ela foi cedida ao Major Gilbert Bougainville e ele tomou uma postura diferente em relação a ela de todos os outros soldados que a comandaram, no caso do seu irmão que a comandou, porque ela era uma ferramenta do seu irmão. Ele, ao invés de tratá-la como uma ferramenta, ele tratou-a o tempo todo como um ser humano, mais que como um ser humano, como uma filha, como um ser amado, alguém com quem ele realmente se importava. Então, em dado momento, Gilbert se vai e deixa Violet. Mas os sentimentos de Gilbert nunca deixaram Violet, porque os gestos que ele teve para com ela sempre a acompanharam durante toda a sua jornada após a morte do mesmo. Violet encontra a essência de quem ela é a partir do momento onde ela começa a escrever cartas e trabalhar como autômata de automemórias, que é uma função onde ela escreve cartas imprimindo os sentimentos das pessoas que não conseguem expressar seus sentimentos escrevendo pessoalmente suas próprias cartas. Então, ao incorporar esses sentimentos, ela se envolve profundamente na história de cada uma dessas pessoas e acaba com isso conhecendo os sentimentos que ela não teve a oportunidade de conhecer quando era uma oficial do exército. Então, com esse serviço, ela acaba entendendo a si mesma durante a obra e conhecendo os seus próprios sentimentos e aprendendo o que são esses sentimentos. Aprendendo o que é a saudade, aprendendo o que é a perda e aprendendo o que é o amor. Que foi o grande desfecho desse último episódio de Violet Evergarden, quando ela chega ao ponto de entender o que ela sentia. Porque, na verdade, o anime inteiro foi uma jornada de Violet buscando entender o que ela sentia, entender o que era aquela palavra que o Major Gilbert disse para ela antes de sua morte. Ela queria entender o que era "eu te amo", então ela entende no final do anime. Então eu considero... Eu usei então demais. Então eu considero esse um anime com um início, meio e fim muito bem arquitetados e entrelaçados, porque a história toda gira para que nesse último momento, desse último episódio, Violet conseguisse dizer "eu te amo" pro Gilbert, sabendo o que está dizendo. Foi para que ela conseguisse entender o que é amar alguém. E o anime ele comunica muito bem todos esses sentimentos, principalmente utilizando a sua essência visual e a sua
parte artística, o seu departamento artístico e a animação também. Todo anime tem sequências de animação que são de arrepiar, ele é completamente estonteante o tempo todo. E toda a parte artística comunica esse sentimento de Violet e comunica esse sentimento do anime, porque a essência do anime, a lição do anime é que todas as pessoas têm sentimentos e por mais que essas pessoas se corrompam na guerra, elas ainda são pessoas e ainda podem sentir coisas. E a história do anime é Violet aprendendo a sentir, Violet aprendendo a ser humana e não arma, não ferramenta. Violet aprendendo que ela é um ser que tem sentimentos e que pode se importar com pessoas e que pode viver uma vida normal, mesmo depois de tudo que ela fez na guerra, mesmo depois de ter sido tratada muitas vezes como uma ferramenta. Aprendendo a superar os preconceitos que ela sofreu por causa do seu braço, por causa do que houve na guerra, por causa de tudo que aconteceu dentro da trama. Do seu braço entre aspas, porque na verdade isso eu achei um tanto quanto forçado do anime, mostrar as pessoas se assustando por causa dos braços dela, mas ainda assim é uma coisa colocada ali, apesar de eu não achar que foi a melhor sacada, na verdade eu achar bem ruim. Enfim, Violet é a expressão do sentimento daquela menina que foi criada como uma arma e aprendeu, depois que a guerra acabou, depois que ela foi, entre aspas, descartada, que ela poderia ser mais do que uma arma, ser uma pessoa, dar amor a outras pessoas, consolar outras pessoas e ajudar outras pessoas, e ser um ser humano que sente e que vive. Então, bom, eu achei Violet Evergarden em alguns momentos um pouco estafante, eu achei que a ordem das coisas não foi muito bem encaixada, eu vi que houve uma mistura de coisas dentro da narrativa que a Netflix resolveu contar numa ordem diferente da novel e algumas coisas não foram bem escolhidas. Eu acho que a direção de série errou um pouco nessa parte, mas como história em geral, sem se importar com a ordem, Violet Evergarden é uma boa história. Trata-se de uma boa história que conta algo que merece ser contado, tem uma estrutura ali, tem uma coisa a ser dita ali, tem uma lição a ser passada. E eu gostei da lição que foi passada. Eu pude me sentir dentro de uma história que valia a pena perder 22 minutos por semana para assistir. Violet Evergarden é um bom anime. E apesar dos defeitos de direção de série que eu já citei, ainda assim eu consegui receber o recado que o anime quis passar. Mesmo que em alguns momentos o anime bata palma para si mesmo demais, seja muito autocontemplativo para que nós vejamos o quão belo ele é, ainda assim eu achei que foi uma boa experiência. Bom, essa é a minha análise do que eu pude acompanhar em Violet Evergarden e eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de saber o que vocês pensam desse anime e o que vocês viram, como vocês entenderam essa experiência narrativa que a Netflix nos proporcionou. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, eu peço que deixem o seu gostei, compartilhem, comentem, façam aquelas coisas todas de canal do YouTube normal. E é isso, um abraço e até a próxima. Fui!